sonho, filhos da nobreza. Olá, eu vou lhes contar um sonho que o Senhor Jesus me transmitiu em 2018 sobre filhos. O que o Mestre nos oferece é uma posição nobre, é a posição de filhos do Rei. Antes de acordar, o Mestre me transmitiu um sonho, o qual foi assim: eu estava em um lugar, e o meu eu do sonho parecia conhecer esse lugar. De repente, abri uma gaveta de um guarda-roupa. Dentro dela tinha uns lençóis e uns bonecos. Peguei um desses bonecos, o que era mais parecido com um bebê de brinquedo. Enrolei ele em um pano, como se o adotasse como filho, e o carreguei nos meus braços. Fui para o outro lado desse terreno. No outro lado havia uma outra casa. Essa casa era um refeitório onde estavam muitas pessoas. Famílias reunidas, como que almoçando. No meio do caminho eu percebi que minhas vestimentas eram como do século passado. Eu usava véu na cabeça e o vestido era longo de um tecido só. Enquanto eu carregava o boneco, ele transformado em um bebê de verdade. E era um boneco de plástico, sem vida. E agora eu, quando cheguei na cantina, no refeitório, eu dizia para as pessoas, mostrando o bebê. Assim, eu dizia assim: olhem, é o filho do rei Davi. Como se eu fosse... Eu interpretei na época, assim, é o filho do rei Davi. E na época eu interpretei como se eu fosse casada com o rei Davi, mas pode não ser, não pode ser isso. Mas é o que eu interpretei, a conclusão que eu tirei. Mas eu ainda me vestia simples para ser a noiva do rei. Então eu acredito que pode ser Jesus, pode ser Jesus. Então o mestre, ao eu acordar, me deu a interpretação daquele sonho, que ele me disse assim: o rei sou eu. É exatamente isso. Disse o mestre: Davi com seu reinado introduziu o meu reino. Você e as famílias representam a minha noiva, a igreja em geral. E o bebê representa os mais novos componentes dessa igreja. Os meus novos filhos que hão de me aceitar como pai. Que não tinham vida como aquele boneco de plástico, mas de repente receberam vida. E a partir desse momento se tornaram os meus herdeiros. Foi concedido a eles o privilégio da nobreza. O mestre falou-me isso também através do dicionário, com as palavras nobilitar e nobre, após eu perguntar mais sobre o significado do sonho.